Saúdo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Glória a Deus. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo. O pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional aos nossos corações, para aqueles que estiverem neste momento me ouvindo pelo YouTube. Eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todas no sininho. Aleluia, me ajudem a fazer esta obra missionária, a qual o Senhor me chamou para estar fazendo. A palavra de hoje encontra-se no Evangelho segundo Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 35 até o versículo 38, que nos diz assim: E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Glória a Deus, que palavra maravilhosa! Esse é o Deus ao qual nós servimos. O Deus Todo-Poderoso, o qual fez nascer o seu Filho Jesus Cristo de uma mulher, que esta mulher não precisou de homem para que Jesus nascesse. Ele fez Jesus nascer de uma virgem que não precisou de homem, somente com o poder do Espírito Santo. Como diz no versículo 35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Somente com o poder do Espírito Santo e com o poder do Altíssimo, Jesus foi gerado e veio ao mundo. E diz mais: por isso também o santo que de ti há de nascer. Quem é o santo? O nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual Isaías descreve na sua visão do trono, que ele diz que os querubins rodeavam o Senhor com 6 asas e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Xaramacanácia, Xirimiknifas, Yonabrasubiacai. Eis que me levanto do meu trono, é chegado o dia da minha volta, eis que pelejo por vós. Oh Deus Santo, Jesus de Nazaré, glória a Deus. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, como ele era e é chamado o Filho de Deus. Na Bíblia, 2 pessoas declararam isso. Jesus mesmo não se denominava Filho de Deus, mas quem estava com ele reconhecia isso.
Quando Jesus perguntou aos discípulos ou aos apóstolos: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Moisés e outros dizem que o Senhor é um profeta. Jesus disse: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro toma a frente e responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Jesus se alegra com essa resposta e diz: bem-aventurado és tu, Simão Pedro Barjonas, porque não foste tu que falaste, mas foi o Espírito de meu Pai que te revelaste. Glória a Deus. Quando Jesus estava em uma conversa com Marta acerca da ressurreição do seu irmão, glória a Deus, Jesus, ele disse para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? E Marta responde: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Glória a Deus. Então, nessas duas ocasiões, Jesus foi chamado e reconhecido como Filho de Deus. Quando ele estava diante dos sacerdotes Caifás e Anás, os sacerdotes falaram: tu és o Cristo, Filho de Deus? Tu és o Filho de Deus? Jesus disse: vós dizeis que eu sou. Eles disseram, blasfemaram, bateram no Senhor e prenderam e levaram-o para crucificá-lo. Mas Jesus não afirmou com a sua boca dizendo eu sou. Jesus disse: vocês dizem que eu sou. Aleluia. Esse é o nosso Deus, que faz o sobrenatural acontecer, que faz uma mulher gerar filhos sem precisar de homem, e ainda por cima uma virgem. O Senhor é quem abriu a madre de Sara. Aos 90 anos, se eu não me engano, teve um filho e amamentou o filho. Aleluia. Ana também era estéril, o Senhor abriu a madre dela. E fora as pessoas que a gente conhece que não estão na Bíblia, mas que o Senhor também fez a mesma coisa. Aleluia. Como eu e minha esposa vivemos isso. Praticamente ela não podia ter filho, o Senhor abriu a madre e nos deu o nosso Samuel. Glória a Deus. E aqui Isabel também não podia ter filhos, como o versículo 36 diz. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Ela era estéril, e Deus abriu a sua madre e fez um milagre. A mulher cananeia que abrigava Eliseu e seu servo Geazi era já de idade também, não podia ter filho. O Senhor abriu a madre dela e deu um filho a ela. Então o Senhor é o Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus das causas impossíveis. Aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que para o homem é impossível, Ele faz de uma forma tão fácil que não conseguimos nem entender e nem compreender o seu poder e a sua glória. O impossível para Deus é nada. O impossível para Deus é fácil para Ele fazer. O impossível para Deus fazer é fácil para Ele fazer, porque Ele criou todas as coisas. E até o impossível foi criado por Ele. Como diz no versículo 37, porque para Deus nada é impossível, nada. Porque para Deus
nada é impossível. Quando Jesus estava tendo aquela conversa com o pai do jovem lunático, Jesus disse para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então Deus está dizendo para a gente nessa noite que nada é impossível para Ele, e que se a gente crê, tudo é possível para nós. Nós temos que crer e confiar. Crer não é só de lábios, não é só falar eu creio no Senhor, não. Tem que demonstrar com atitude que confia nele e que crê nele. Na sua forma de agir, você tem que provar para Deus que você confia nele e que você crê nele. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Ela disse que seja feita a vontade do Senhor sobre a tua serva, sobre a minha vida. E assim aconteceu. Deus fez aquele milagre extraordinário, ao qual nunca aconteceu na terra e nunca vai acontecer, nunca mais vai acontecer. Da forma que Jesus nasceu, nunca aconteceu na terra e nunca vai acontecer de novo, porque só Deus pode fazer uma obra como esta, e ainda através do seu Espírito Santo. Então, independente de qual seja a tua situação hoje, creia que Deus pode mudar ela em um estralar de dedo. Com uma palavra, Deus criou praticamente o mundo inteiro só com uma palavra. Ele disse: haja terra, houve terra. Haja luz, houve luz. Haja céu, houve céu. Haja nuvens, houve nuvens. Tudo o Senhor falou haja e acontecia. Somente o homem que Ele criou com as suas próprias mãos e soprou o fôlego de vida em nós. Mas o teu problema, o Senhor só pode se o Senhor quiser, Ele só fala uma palavra: aconteça o milagre, aconteça agora, e o milagre acontece. Então depende da nossa fé e da nossa vida de santidade para com o Senhor, vivendo na doutrina do corpo, da alma e do espírito, santificando corpo e alma e espírito, porque Deus quer os três santificados para o dia da volta do Senhor, para que a gente venha ser achado irrepreensíveis diante do Senhor. O apóstolo Paulo escreveu isso: santificai corpo, alma e espírito, para que vocês venham ser achados irrepreensíveis diante do Senhor no dia da sua vinda. Glória a Deus. Ele disse que chegariam dias em que não suportariam ouvir a sã doutrina. Então o povo hoje não quer ouvir mais sobre doutrina, sobre veste, sobre santificação, né? Sobre santificar corpo e alma e espírito, não quer. Mas esquecendo-se que sem santidade ninguém verá a Deus. Então vamos santificar e crer no Senhor, que o impossível Ele fará por nós. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.